Pessoal, vamos dar continuidade então ao código de distribuição, previsto aí no módulo 2 da CPA 20. Essa daqui é a nossa última aula, tá? Referente a esse código, chegou esse momento. Só um detalhezinho que eu não falei para vocês quando a gente estudou a primeira aula desse código, é de que ele cai para a CPA 10. Só que lá a MIMA ela não é tão criteriosa, ela não vai tão a fundo nos tópicos. Então o pessoal que estudou para a CPA 10 viu que esse código estava previsto lá e está previsto aqui também. Eu acho bom reforçar bastante coisa, porque aqui ele é bem mais extenso. Eu acho que lá na aula de CPA 10 eu devo ter utilizado uns 5 minutos para falar sobre o código de distribuição. Nessa daqui vocês estão vendo o tempo que está levando, porque o conteúdo cobrado é bastante coisa a mais do que a gente teve lá. Então, eu ficaria ligado. Bom, então vamos continuar aqui. Agora, tudo que a gente viu até agora do código de distribuição é aplicável à distribuição de produtos de investimento de maneira geral, ou seja, não se especificava o tipo de produto que estava sendo distribuído. Nessa parte do código agora, ele vai ter um capítulo que é a parte que fala sobre a distribuição de fundos de investimento. Então, todas aquelas regras que a gente viu até agora, elas valem e ainda vai ter novas regras que vão ter que ser observadas quando se tratar de fundos de investimento. Mas, alguns tipos de fundos de investimento. E aí eu mostro para vocês que esses fundos são os que estão aqui. O fundos de investimento 555, que são da discussão CVM 555, em direitos creditórios, que são os FDIC, os investimentos imobiliários, que são os FII, e os índices de mercado, que são chamados fundos de índice. Então, há regras adicionais para esses fundos. Quando uma dessas regras, o fundo de investimento não for do tipo exclusivo ou reservado e que não seja objeto de oferta pública, as instituições elas devem manter em seus sites uma seção exclusiva sobre os fundos que estão distribuindo. Só está sujeito à exceção dessa regra de ter essa seção exclusiva, os fundos exclusivos, reservados ou que não sejam objeto de oferta pública. Então, nessa seção exclusiva, além das informações que a gente já viu, que tem que ter lá para os produtos de investimento, também deve conter a política de investimento, a classificação de risco do fundo, condições de aplicação, amortização, se for o caso, e resgate, a cotização, limites mínimos e máximos de investimento e valores mínimos para a movimentação e permanência do fundo, taxas de administração, de performance e demais taxas. Ainda, continuando, a rentabilidade, observado o disposto nas regras de publicidade previstas nos anexos do Código de Administração. Na verdade, esse tópico aqui, a gente não precisa saber, porque esse Código de Administração ele não cai. Só tem que saber que tem que ter tem que ter uma seção lá sobre a rentabilidade e os avisos obrigatórios. Referência ao local de acesso aos documentos do fundo, com explicação do canal destinado ao atendimento a investidores. Bom, agora a gente vai falar sobre uma partezinha aqui que às vezes acaba complicando, para as pessoas que não entendem esses conceitos, mas eu vou tentar facilitar para vocês. A chamada distribuição por conta em ordem. Ela acontece quando a gente tem uma corretora, por exemplo, que está distribuindo o fundo de investimento de uma outra instituição financeira. Pensa assim, o investidor foi lá, pegou o telefone dele, acessou a corretora dele. Ele vai ver lá que tem diversas opções de investimento. Entre elas, existem fundos de investimento que são administrados por outras instituições financeiras. Isso, quando o investidor compra esse fundo através da corretora dele, ele faz isso através de um processo que se chama por conta em ordem. A corretora ela atua por conta em ordem. Por que ela atua por conta em ordem? Porque ela vai atuar por conta do investidor, por conta própria, e por ordem do investidor. Ela vai comprar aquele fundo em nome do investidor, mas por conta própria. Bom, essa é a ideia, a gente vai tentar facilitar aqui o que vem pela frente. Segundo o código, as instituições participantes elas podem realizar a subscrição de cotas dos fundos por conta em ordem dos respectivos investidores. Esse tipo de operação acontece quando um terceiro, então a corretora, que atua como distribuidor, a nossa corretora, do exemplo, é que faz a compra das cotas dos fundos para o investidor. Para que isso seja possível, o administrador, então, para que exista a possibilidade de ocorrer a aplicação por conta em ordem, a subscrição por conta em ordem, o administrador é a instituição participante responsável pela distribuição. Então, o administrador do fundo e a corretora, no nosso exemplo, eles devem estabelecer por escrito a obrigação da instituição de criar um registro complementar de cotistas. Então, quando se tratar aí de distribuição por conta em ordem, tem que ter esse registro complementar para o cotista do fundo que acabou tendo essas cotas compradas pela distribuição por conta em ordem. Ainda,
o código determina que a instituição participante responsável pela distribuição, então a nossa corretora, do exemplo, ela deve inscrever no registro complementar de cotista a titularidade das cotas em nome dos investidores, atribuindo a cada cotista um código de investidor e informando tal código ao administrador fiduciário do Fundo 555 ou do FDIC, né, se for um FDIC. Então tem que ter um código específico para o investidor que acabou recebendo essas cotas por distribuição de conta em ordem, justamente para diferenciar ele de um investidor que comprou diretamente do administrador. O administrador fiduciário ou instituição contratada, ela também vai ter que escriturar as cotas de forma especial no registro de cotistas do Fundo 555 ou do FDIC, se for um FDIC, adotando na identificação do titular o nome da instituição participante responsável pela distribuição, acrescido no código de investidor fornecido e que identifica o cotista no registro complementar. Além disso, as aplicações ou resgates realizados no Fundo 555 e no FDIC, por meio das instituições participantes responsáveis pela distribuição, ou seja, quem está atuando por conta em ordem, que esteja atuando por conta em ordem de investidores, devem ser efetuados de forma segregada, de modo que os bens e direitos integrantes do patrimônio de cada um dos investidores, bem como seus frutos e rendimentos, não se comuniquem com o patrimônio daquele que está distribuindo as cotas, ou seja, pensa o seguinte, a corretora ela está lá, o investidor ele mandou o dinheiro para ela fazer a compra por conta em ordem. A corretora vai pegar o dinheiro do investidor, vai lá, vai comprar o fundo do administrador e vai passar esse fundo em nome do investidor. O que não se pode ter é esse dinheiro que entra na corretora tem que ficar segregado das demais operações que ela faz. Não pode se comunicar o dinheiro dela com o dinheiro do investidor, tem que ter uma separação. Isso é meio lógico, né? Porque em casos aí de dificuldades financeiras da corretora, o investidor que aplicou esse valor, ele não vai sofrer interferências nisso, né? Porque o dinheiro dele é dele e da corretora é da corretora. Por isso que existe essa separação. Bom, as instituições participantes que estejam atuando por conta em ordem de investidores assumem todos os ônus, essa aqui também é uma parte mais interessante, e responsabilidades relacionadas aos investidores, inclusive quanto ao seu cadastramento, identificação e demais procedimentos que caberiam originalmente ao administrador fiduciário do Fundo 555 e do FDIC. Em especial no que se refere. O que a gente está falando aqui? Quando a gente estudar fundos de investimentos, que a gente não estudou ainda, né? Isso é um módulo mais para frente, a gente vai ver que o administrador do fundo ele tem algumas obrigações que a legislação coloca para ele. Por exemplo, ele tem que fornecer extrato para o investidor, ele tem que fazer o recolhimento do come-cotas, ele tem várias ali funções que ele tem que desempenhar. Quando houver o distribuidor atuando por conta em ordem, o que esse tópico que ele está falando é de que essas atribuições que cabiam ao administrador agora vão ser, na verdade, do distribuidor. É justamente por isso que tem aquele código específico para o cliente que é de um distribuidor por conta em ordem. Porque agora quem passa essas informações de quem é a responsabilidade é do distribuidor. Até porque nada mais justo, foi ele que intermediou essa operação. A responsabilidade, então, agora a gente vai ver aqui atribuições que eram do administrador e que agora são do distribuidor. A responsabilidade de dar ciência ao cotista de que a distribuição é feita por conta em ordem, ou seja, ele tem que avisar que aquele fundo não é dele, é de outro. A comunicação aos investidores sobre a convocação de assembleias gerais de cotistas e sobre suas deliberações, de acordo com as instruções e informações que com antecedência suficientemente e tempestivamente receberem dos administradores fiduciários dos fundos 555 do FDIC. Ou seja, o administrador do fundo vai lá avisar o distribuidor que tem uma assembleia geral e aí o cara vai ter que avisar o seu cliente de um modo que seja suficiente para ele participar dessa assembleia, se ele quiser. Ao zelo para que o investidor final tenha pleno acesso a todos os documentos e informações do Fundo 555 e do FDIC em igualdade de condições com os demais cotistas. Ainda, a manutenção de informações atualizadas que permitam a identificação a qualquer tempo de cada um dos beneficiários finais, bem como o registro atualizado de todas as aplicações e resgates realizados em nome de cada um desses beneficiários. Aqui já são regras mais específicas, né? A obrigação de efetuar a retenção, essa aqui é mais importante, a retenção e o recolhimento dos tributos incidentes
nas aplicações ou resgates dos fundos 555 e no FDIC, conforme determinar a legislação tributária. Lembra do Comicotas? Claro, a gente não viu, teoricamente pelo menos não viu ainda o que são isso, mas quando a gente estudar lá a parte de fundo de investimento, a gente vai retomar nessa parte aqui de subscrição de cotas por conta em ordem. E aí a gente vai ver que a obrigação de recolher o Comicotas agora vai passar a ser do distribuidor que está atuando por conta em ordem. Olha que interessante, né? A gente começa a ver isso aqui e depois a gente volta quando a gente estuda fundo de investimento. Bom, por fim, o código ele ainda exige que a instituição participante que estiver atuando por conta em ordem dos investidores disponibilize por meio eletrônico os seguintes documentos. Então, a nossa corretora lá do exemplo ela vai ter que disponibilizar a nota de investimento que ateste a efetiva realização do investimento a cada nova aplicação realizada por investidores por conta em ordem, em até 5 dias da data de sua aplicação. Mensalmente, então, vai ter que disponibilizar os extratos individualizados dos seus investidores por conta em ordem, em até 10 dias após o final do mês anterior. A ideia é de que ela vai ter algumas atribuições, já que ela está atuando por conta e ordem. Bom, pessoal, com isso, depois aí de longas 3 aulas, né, que a gente estudou bastante conceito aí do código de distribuição, a gente termina esse código. Para a prova de CPA 20, se vocês entenderam aí os pontos que eu marquei como destaque, vocês estão mais do que preparados para responder as questões. Só detalhe é que tem que ter um pouco de paciência, porque esse conteúdo aqui ele é mais conceitual mesmo. Essa parte aqui, na verdade, o módulo 2, como inteiro, ele é bastante conceitual. Então, é diferente, por exemplo, de quando a gente pega outros módulos, e nem que eles não sejam tão práticos, mas o assunto ele é mais voltado ao sistema financeiro nacional e eles acabam sendo mais interessantes. Mas não adianta, está previsto lá, vai ter questões sobre isso, tem bastante questão aí, principalmente sobre a parte de análise de perfil que a gente vai ver na sequência. Então tem que conhecer, não adianta, não tem jeito. Bom pessoal, até a próxima aula, valeu!